Olá pessoal, Enem PPL 2017, dessa vez questão número 120. Uma lâmpada é conectada a duas pilhas de tensão nominal 1,5 volts ligadas em série. Um voltímetro, usado para medir a diferença de potencial na lâmpada, fornece uma leitura de 2,78 volts e um amperímetro indica que a corrente no circuito é de 94,2 mA. O valor da resistência interna das pilhas é mais próximo de... Vamos lá, galera. Essa questão é uma excelente questão. Ela é um exercício perfeito para eu demonstrar para vocês que, na minha opinião, toda aquela baboseira de geradores elétricos, força eletromotriz, equação do gerador, curva característica do gerador, para você que está fazendo o ensino médio, justamente a sua preocupação principal com física é o Enem. Você não quer seguir carreira de engenharia, você não quer seguir nenhuma carreira que usa física de fato para alguma coisa, você não está fazendo um curso técnico no ensino médio, ou seja, profissionalmente falando, eletricidade só é importante para você passar no Enem e para você entender a física ao seu redor no dia a dia, né? Entender as lâmpadas da sua casa, entender o choque que você tomou, entender a resistência do chuveiro, sabe? Se o que você está preocupado é com o dia a dia, entender o mundo ao seu redor, e o Enem, toda aquela baboseira de equação do gerador, curva característica, receptor, circuito simples, tudo isso não serve para absolutamente nada se você souber fazer simplesmente associação de resistores. Vamos lá, a gente pode começar dizendo o seguinte: qual é a diferença entre uma fonte ideal, uma bateria perfeita, e um gerador real? Um gerador real, ele dissipa parte da energia que ele fornece para o circuito, tá bom? E é por isso que a gente tem todas aquelas diferenças no estudo dos geradores. Porém, a gente não precisa de nada disso, nada daquilo para resolver. Como é que você faz? Você diz que essas baterias aqui, elas não são geradores reais. Elas são geradores perfeitos, mas nesse circuito, junto com elas, você tem um resistor. Você coloca um resistor ali naquele circuito ligado em série com as baterias. Esse resistor, que a gente representa ele pelo Rzinho, o que ele vai representar? Se você estudou direitinho geradores elétricos, você já viu onde eu quero chegar. Essa é a resistência interna. Resistência interna da bateria, tá bom? No caso aqui das duas juntas. Por que eu trato a resistência interna como um resistor simples aqui? Porque a gente não consegue modelar exatamente o que está acontecendo lá dentro de cada tipo de bateria. Então a gente faz o quê? Pega toda aquela dissipação de energia na forma de calor, que é da própria bateria, e faz de conta que lá dentro da bateria, lá dentro do gerador real, como se você tivesse um gerador perfeito e um resistor junto com ele. E você só trata isso daqui como sendo um circuito perfeito, um circuito ideal, composto por uma lâmpada ligada em série com um resistor. Simples assim, tá bom? Então vamos tratar dessa maneira, como se fosse simplesmente uma lâmpada ligada em série com um resistor, e a gente precisa saber a resistência dele. Primeiro, se eu tenho duas baterias ligadas em série, eu somo as tensões. A gente já falou sobre isso em alguns exercícios aqui. Você pode voltar aí nas outras playlists e dar uma olhada nas questões de eletricidade, né? É uma questão de associação de baterias bem interessante. Então, eu somo as tensões. Então, eu tenho uma tensão ideal de 3 volts. Porém, lá na lâmpada só chega 2,78 volts. Por que só chega 2,78 volts? Ora, eu tenho uma ligação em série. Se eu tenho uma ligação em série, eu tenho uma divisão de tensão. Eu tenho na lâmpada 2,78 volts e nesse resistor aqui, nos terminais do resistor, quanto é que sobra para ele? 0,22 volts. E a corrente elétrica? Qual é a corrente elétrica que passa por esse resistor? Ué, ele não está em série? Se ele está em série, ele é percorrido pela mesma corrente elétrica. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar a lei de Ohm. Vou colocar o R minúsculo aqui, né? Já que eu estou usando R minúsculo com o resistor interno, né? Então, U igual a RI, a boa e velha lei de Ohm, a equação mais importante do estudo de eletricidade para a preparação do Enem, tá bom? Quem vai ser o U no nosso caso? Bom, se eu quero calcular o R do Rzinho aqui, vai ser o U no Rzinho, 0,22. R é o que a gente quer descobrir. Vezes I, a corrente elétrica que passa pelo R é a mesma que passa pela lâmpada,
é uma associação em série, 94,2. Cuidado, ó, miliampere. Se eu vou calcular isso daqui em ohm é um sistema internacional, tem que ser coerente com isso, não posso usar miliampere, tem que usar ampere. Mili é um prefixo que significa o quê? Significa 10 elevado a menos 3. Então, 94,2 miliampere é 94,2 vezes 10 a menos 3 ampere. Está aqui. Bom, quero isolar o R, pega esse trombolho que está aqui, traz ele para cá dividindo. 0,22 dividido por 94,2 vezes 10 elevado a menos 3. Porra! Sacanagem isso aqui, hein? Podia ter uma calculadorazinha para dar um reforço, né? Ó, não é a primeira vez que eu falo isso aqui nesse canal. Se você tem uma prova em que você não pode usar a calculadora, a menos que você tenha um professor doido, é sinal que nessa prova que você não pode usar a calculadora, você não precisa da calculadora. Então vamos fazer isso aqui sem calculadora, tá bom? Primeira coisa, vamos tentar eliminar essa potência de 10 aqui, por exemplo, né? Se eu andar com a vírgula aqui em cima, eu vou ter uma potência de 10 aqui em cima também, certo? Olha o que eu vou fazer então. Eu vou andar com essa vírgula aqui até eu ter um 10 elevado a menos 3 aqui em cima. Porque eu vou ter 10 a menos 3 em cima, 10 a menos 3 embaixo, corto os dois. Bom, se eu quero expoente negativo, eu quero diminuir no expoente, eu tenho que andar para a direita. Se eu quero 3 no expoente, eu tenho que andar quantas casas? 3. Então, ó, 1, 2, 3. Então, o que vai ser isso aqui? 220 vezes 10 a menos 3 sobre 94,2 vezes 10 a menos 3. Beleza? Repara como é que eu já melhorei a situação. Corta, corta. Fiz alguma conta? Nenhuma, só andei com a vírgula. 220 dividido por 94,2. Tá mais amigável, mas ainda tá uma merda de fazer. Aí vem outra parada. Ó, voltando. Se você não pode usar a calculadora, senão você não precisa da calculadora. Se liga nisso aqui. É uma prova de múltipla escolha, não é? Alguém lá da banca do Enem vai olhar teu cálculo para ver se você fez ou não a conta? Não vai. Então, vem comigo. Se fosse dividir por 100, por 94,2, porra, é quase 100, né? Tá, não é tão quase assim, mas é perto do 100. Se fosse 220 dividido por 100, ia dar quanto? Ia dar com a vírgula 2 caso para a esquerda, ia dar 2,2. Olha aqui no cantinho, ó. No cantinho escondido para ninguém ver. 220. Se fosse dividido por 100, isso aqui dava 2,2, certo? Porra, não é 100, é um número perto de 100, é um pouquinho menos do que 100. Então eu vou estar com um número que não é 2,2, mas é um pouquinho mais do que 2,2. Repara o como as alternativas são muito diferentes entre si. Né? A única alternativa da mesma ordem de grandeza do que isso daqui é uma que diz que é 2,3. Convenhamos. Se fosse 100 era 2,2. Não é 100, é perto de 100, é um pouquinho menos do que 100. Se o meu expoente é um pouquinho menor, perdão, se o meu denominador é um pouquinho menor, é sinal que o meu resultado vai ser um pouquinho maior. Então vai ser um pouquinho maior do que 2,2. Porra, a outra maior do que 2,2 é 23. Porra, não rola, né? Então 2,3, resposta certa, letra D. Ah, professor, mas eu tô na escola ainda. 23 não, 29, tô vendo aqui, tá a tela do computador agora, tô ficando maluco. Ah, pô, professor, mas eu tô na escola ainda, tô no colégio ainda fazendo isso aqui, revisão, eu tô fazendo recuperação aqui no colégio e o professor aqui do colégio, quando ele bota a questão, ele manda a gente fazer a conta, ele manda a gente, fala que mesmo sendo múltipla escolha, ele vai olhar o cálculo. Olha como é que tu faz. Fez aqui no cantinho, chegou à conclusão que é 2,3, certo? Tá de malandro. 220 dividido por 94,2, eu sei quanto vale. Fiz de cabeça a conta. 2,3 ohm. E se eu te perguntar como é que você fez isso aqui, você fez de cabeça, porque você é brabo. Olha lá, é claro que você não vai esquecer de vir aqui, ó. E tá lá, fiz de cabeça. Show, esperto, né? Tá aí. Uma questão que poderia parecer complicado, poderia parecer que eu tenho várias outras fórmulas para decorar, mas na real você vai usar a boa e velha lei de Ohm.
Você só precisa de um pouco de física para interpretar o problema.